afetuosa com os judeus. Os judeus passavam a olhar de outra forma para Herodes, passavam a interagir de outra forma com Herodes, através do que? Da construção do templo. Então Herodes empregou este meio político para a sua aproximação com os judeus. E aí Cristo, visualizando este encantamento dos seus discípulos com aquela política, ele trata de deixá-los alerta. Olha, não ficará pedra sobre pedra. Da mesma forma, olhamos hoje para as diversas tentativas dos anticristos que têm se infiltrado dentro da igreja e têm conseguido interagir com a igreja, se possível enganar até os escolhidos, né? Interagir com a igreja, mostrando outros meios pelos quais eles têm ficado encantados. Os discípulos estavam encantados com a magnífica construção que foi o templo de Herodes. A igreja atual está encantada com as magníficas propostas que têm sido apresentadas por pregadores que têm se desviado do objetivo bíblico. O objetivo bíblico, que é a salvação das almas, a centralidade de Cristo Jesus, tá certo? No nosso meio, a sua palavra sendo o centro da nossa vida, a santificação sendo o grande objetivo da igreja, o grande propósito da igreja, e a promessa da Nova Jerusalém. Muitos já abandonaram a questão da prioridade da salvação em Cristo Jesus. Trocaram a salvação por bênção na área da saúde, trocaram a salvação por bênção na área material, trocaram a salvação por bênção na área sentimental, tá certo? Trocaram a mensagem da cruz de Cristo, da salvação em Cristo, por benefícios materiais. Então muitos têm vindo para o Evangelho não pelos motivos certos, porque eram condenáveis pelos seus pecados, e o salário do pecado é a morte, e a salvação só existe em Cristo Jesus. Tá certo? Cristo é a nossa salvação, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário para nos curar da pior das doenças, que chama-se pecado. Então ele levou sobre si todas as nossas dores. Que dores são essas? As dores colaterais advindas de uma doença degenerativa chamada pecado. Tá certo? Essa doença é a doença que Cristo carregou sobre si na cruz do Calvário. Então a doença principal da qual nós somos curados chama-se pecado, e a cura é Cristo Jesus. Então essa é a mensagem principal. As demais coisas as quais necessitamos são acréscimos. E aí Cristo se compromete com o quê? Com estas coisas, conforme está no Evangelho. Então por que andais aflitos em relação ao que é a vez de comer, ao que é a vez de vestir, com relação à vossa vida, solícito em relação à vossa vida, né? Olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo. E aí ele fala que buscai o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas, ou seja, o suficiente para a vida, o suficiente para a nossa existência, para termos uma vida suficiente, não uma vida regalada na terra, uma vida abundante na terra. Cristo nos promete o quê? A vida suficiente, nos promete aquilo que é necessário para a nossa vida, tá certo? Ele nos promete até nos dá bênção recalcada, sacudida e transbordante, mas desde que o principal seja o nosso foco. O que? O reino de Deus é a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça é o principal. E a igreja, infelizmente, tem dado prioridade àquilo que é periférico, e marginalizando aquilo que é principal. Então, na mensagem da igreja de hoje, infelizmente, os discípulos estão sendo ensinados pela igreja atual a olhar para o templo de Herodes e ficar encantados com ele, encantado com a sua magnífica construção e com as suas pedras, sendo que o templo construído por Herodes era uma estratégia política para ganhar Israel para si. A mesma coisa que Herodes fez será feito futuramente, porque os anticristos que têm vindo ao longo da história têm preparado o governo para o anticristo futuro. Herodes preparou o terreno para ganhar Israel para si. Aquilo que o anticristo fará em relação ao domo da rocha, pelo menos é uma forma de interpretação, é uma nossa proposta. Tá certo? Não é uma questão doutrinária, mas é uma proposta. A mesma coisa Hitler fez em relação aos judeus, aquilo que o anticristo fará futuramente também. A questão da implantação do sinal. Hitler também conseguiu envolver os judeus dentro daquela sua estratégia de guerra, marcou, por exemplo, aquilo que era propriedade judaica com aquele sinal, sinal que é chamado sinal da estrela de Davi, né? Mas não sabemos ao certo a origem desse sinal. Então temos aquele sinal dito que é a estrela de Davi, e aquele sinal foi usado por Hitler marcando as propriedades judaicas. E quando chegou o momento certo, o momento determinado,
os judeus foram então transportados para os campos de concentração. Então vemos aí as estratégias que um dia foram testadas e foi visto que surtiram um efeito, futuramente serão reempregadas. Não com a mesma forma, mas uma vez sabido que são eficazes, que funcionam, serão aplicadas da forma conveniente para o seu momento. Então temos a política estratégica de Herodes sendo reaproveitada futuramente pelo anticristo. A política estratégica de Hitler sendo reaproveitada futuramente pelo anticristo, da forma como entender conveniente. Então haverá uma tentativa de aproximação com Israel, haverá uma tentativa de implantação do sinal, tá certo? E o anticristo lidará com isso da forma como achar conveniente para a sua política. Então Cristo alertou os discípulos: estejam alertas, isso aqui não ficará pedra sobre pedra. E isto cumpriu-se no ano 70. No ano 70 da era cristã. Aquilo que Cristo no ano 30 alertou os discípulos em relação a não ficará pedra sobre pedra, tá certo? Não necessariamente no ano 30, por volta dessa época. No ano 70 cumpre-se essa profecia, quando Jerusalém vê a invasão do general Tito, enviado por Pompeu de Roma, e a destruição daquilo ao qual estavam tão impressionados. Aquilo que foi uma estratégia política de aproximação, que colocou Israel em uma interação com Roma, né? Lhes fez aceitar o governo de Herodes. E agora vemos isso sendo a isca para a futura destruição de Israel, a destruição do templo, tá certo? Com a invasão do general Tito e o cumprimento da profecia de Cristo, não ficará pedra sobre pedra. Da mesma forma, aquilo que Cristo falou em relação aos falsos profetas é aquilo que se cumprirá. Passarão os céus e a terra, e a minha palavra não passará. E ele disse: surgirão falsos profetas, surgirão falsos cristos. Tome muito cuidado com aquilo que tem sido pregado. Tome muito cuidado com aquilo que tem sido prometido. Tome muito cuidado com aquilo que tem sido ensinado. Muitas pessoas têm ensinado mais amor às coisas e amor à terra do que amor à pessoa de Deus. Mais amor à bênção do que ao abençoador. E Paulo fala: se esperamos em Cristo somente para esta vida, somos os mais, presta atenção, somos os mais miseráveis dos homens. Então aqueles que olham para Cristo e veem nele apenas benefícios para a vida na terra, benefícios para a vida momentânea, para o presente momento, são os mais miseráveis dos homens. Aqueles que olham para Cristo dessa forma e aqueles que pregam a Cristo desta forma. Tá certo? Olhar para a obra de Cristo e ver nele simplesmente um benefício para alguma situação da vida corriqueira, da vida aqui. Cristo tem algo mais importante a oferecer, que é a salvação da sua alma e a promessa, tá certo, de participação do seu reino milenar, a participação do seu reino celestial, através da nossa sujeição à sua pessoa, à sua salvação, à sua palavra. Quando estamos sujeitos à sua palavra, estamos obedientes, colocamos a sua palavra em ação na nossa vida, como o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando de fato Cristo é o centro da nossa vida, estamos vivendo a sua palavra na nossa vida, até estamos submissos a Ele, e então a sua salvação está em nós, e nós participaremos disso, não por méritos, mas pela sua graça. Estar na graça de Cristo e ser participante dessa promessa futura, tá certo? E não ser enganados por essas promessas que nos colocam em conexão com essas coisas que serão destruídas. Isso será destruído. O templo foi destruído, tá certo? Haviam se encantado com o templo. Cristo os alertou: não ficará pedra sobre pedra. Foi destruído no ano 70. E aqueles que estavam atentos à palavra de Cristo não foram atingidos por esse evento. Flávio Josefo mesmo narra acerca deles, que muitos cristãos e muitos que acreditavam nessa profecia se livraram dessa destruição. Por quê? Porque acreditaram em Cristo Jesus. Agora, aqueles que não derem ouvidos e amarem mais as coisas dessa terra, como Demas, que abandonando Paulo deixou amando o presente século, muitos têm abandonado a verdadeira mensagem amando o presente século. Só que o presente século está destinado à destruição. Da mesma forma como aquele templo estava destinado à destruição, o presente século está destinado à destruição. Aqueles que amarem o presente século e abandonarem a mensagem de salvação em Cristo Jesus participarão também dessa destruição. E aí vemos na continuidade histórica
no ano 132 da era cristã, uma outra revolta daqueles judeus que ficaram depois da destruição do ano 70, porque os judeus não foram totalmente expulsos da sua terra. O templo foi destruído, os seus bens foram levados para Roma, para a construção do Coliseu, tá certo? Aquela arena de divertimento dos romanos, que era o centro da política do pão e circo, política hoje que é amplamente usada pelos governos, né? O governo daqui, por exemplo, através do futebol, né? Através dos esportes, tem o lado bom dos esportes, mas tem também o lado da política do pão e circo. Isso não é novo. Isso já foi usado na época. Por exemplo, o Templo de Israel foi destruído para favorecer essa política do pão e circo, porque os seus bens foram levados para Roma e contribuindo na construção do Coliseu. E isso está descrito, por exemplo, num grande portal, num grande arco do triunfo, onde está gravado lá, está esculpido essa imagem dos soldados carregando o menorá. Tá certo? Então vemos aí, nessa época, a destruição, no ano 70, os judeus todavia não foram expulsos da terra, permaneceram, e houve lá um grande líder que se levantou para organizar uma revolta. Esta grande última revolta dos judeus no ano 132. Então entre 132 e 135 houve essa grande revolta. Roma invadiu a terra. Flávio Josefo tentou trabalhar com o seu povo uma rendição, mas eles não acataram, tá certo? Flávio Josefo sabia do grande potencial destrutivo de Roma, tentou trabalhar junto com eles por uma rendição, mas eles não aceitaram. Inclusive entendiam que Flávio Josefo era um grande traidor. Flávio Josefo nem é tão aceito assim entre os judeus por causa da sua participação com Roma, mas Flávio Josefo tentou salvar o seu povo porque sabia do potencial destrutivo de Roma. E, todavia não conseguiu. Roma invadiu Israel, destruiu completamente a nação, expulsou os judeus da terra. Agora sim, os judeus foram completamente expulsos, proibidos de estar em Israel. Jerusalém teve seu nome mudado para Aélia Capitolina, tá ok? E aí vem a grande dimensão do movimento chamado diáspora. Já haviam judeus na dispersão, mas neste momento não haverá judeus em Israel. Os judeus serão totalmente expulsos de Israel. Voltarão gradativamente ao longo da história, mas Roma os expulsou de Israel. E aí surge a grande diáspora, a grande dispersão de judeus pelo mundo. E aí na continuidade histórica observamos do ano 395 até 638 a dominação do Império Bizantino, que é já ao segundo período do Império Romano. Quando o Império Romano em Roma, né, na própria capital, na Itália, é enfraquecido, com as invasões bárbaras que tem sucessivamente açoitado Roma. Então, se eu não me engano, me desculpe aqui se eu me enganar com esses fatos históricos, Constantino leva a capital para Bizâncio, tá certo? Para as terras mais ao oriente, e em Bizâncio, na antiga Bizâncio, funda Constantinopla. Então é fundada a cidade de Constantinopla, que é a Roma Oriental. Então a Roma Oriental toma esse nome de Império Bizantino. E o Império Bizantino domina aquela região, fornece mais algum período de tempo, né, a continuidade da história romana, com o enfraquecimento da capital de Roma, mas o fortalecimento de Bizâncio, que toma o nome agora de Constantinopla. Então o Império Bizantino domina a região da Palestina, domina a região de Israel, de 395 até 638. Vemos, Israel não tem terra. Israel é uma grande nação na diáspora, sem terra, sem um local, sem um patrimônio terrestre que possa chamar de país. Tá certo? Aí vemos na continuidade histórica 639, mais ou menos, tá? Não são datas exatas. 639 até 1098 depois de Cristo, sucessão de dominações dos califas, abastas, fatimidas e seljúcidas. Com a ascensão do islamismo, tá certo? A propagação do islamismo, tem essa sucessão de dominações da Palestina através desses clãs, tá certo? Que vão se sucedendo no poder naquela região. Passada essa época, vemos as tentativas dos cruzados, fortalecimento do catolicismo, a instituição do catolicismo, né, por Constantino, e aí os papas começam a organizar as cruzadas. Se eu não me engano, pelo menos 4 cruzadas. Pelo menos 4 grandes cruzadas que tentam estabelecer a influência cristã na região de Jerusalém, na região de Israel. Invasões dos cruzados. De 1099 a 1249.
Após isso, o enfraquecimento da Igreja Católica, a ascensão do Império Otomano, dominação do